Sra. Secretária, Doutora, Doutor. Gostaria de começar por agradecer o convite que me foi formulado pela Sra. Presidente da Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores, Doutora Ana Rodrigues, para estar hoje aqui presente neste evento e dizer que é para mim um privilégio poder nele participar e que o faço com o maior gosto. Faço com o maior gosto porque, entre outras razões, considero que a criação da Zona Livre Tecnológica dos Açores constitui uma iniciativa da maior importância para Portugal, capaz de promover o desenvolvimento tecnológico e o crescimento económico do país, podendo constituir mesmo um marco da maior relevância no contexto europeu relativamente ao desenvolvimento dos modernos sistemas robóticos, se forem atingidos os níveis de abrangência que se preconizam para esta Zona Livre Tecnológica. De facto, é cada vez mais sentida a urgência na Europa, pelas razões que espero que fiquem claras nesta minha exposição, a necessidade de espaços que permitam, com os níveis de segurança, abrangência e intensidade adequados, por um lado, operacionalizar os modernos sistemas robóticos, atualmente em franca expansão, e, por outro, treinar em ambiente real as equipes de operação destes sistemas. Vou tentar mostrar ao longo desta minha exposição porque é que, a meu entender, a Zona Livre Tecnológica dos Açores tem condições ímpares para se impor como infraestrutura premium de referência no contexto do Atlântico Norte, capaz de servir às necessidades de Portugal e da Europa, mas não só, destinada à operacionalização de sistemas robóticos para ambiente marítimo. Este é, de facto, o objetivo principal desta minha exposição. É inegável a utilização cada vez mais intensa de sistemas robóticos, aéreos, marítimos, terrestres, não só em aplicações militares, que são exemplos paradigmáticos das guerras que opõem atualmente a Rússia e a Ucrânia, bem como Israel e o Hamas, mas também em múltiplas aplicações de cariz civil. Por outro lado, é inegável o impacto económico envolvido com a utilização destes sistemas. De facto, de acordo com este documento recentemente publicado pela Comissão Europeia, uma vez estabelecido na Europa o enquadramento adequado, e sublinho o enquadramento adequado, tendo em vista o desenvolvimento dos modernos sistemas robóticos do tipo aéreo, provavelmente designados por drones, o mercado de serviços recorrendo à utilização destes sistemas poderá atingir, até 2030, só neste continente, o valor de 14,5 bilhões de euros, com uma taxa de crescimento anual de 12,3% e gerar 145 mil empregos nos países da União Europeia. E reparem que o impacto económico de todos os sistemas robóticos será muito superior àquele, porque ali estão apenas incluídos os sistemas robóticos do tipo aéreo e dentro destes apenas o mercado de serviços disponibilizado por eles. E o que é que se entende por enquadramento adequado? Bom, a necessidade de serem criados espaços que permitam, com os níveis de segurança, abrangência e intensidade adequados, por um lado, operacionalizar os modernos sistemas robóticos, criando condições privilegiadas que permitam fechar o seu ciclo de desenvolvimento, ou seja, projeto, prototipagem, experimentação, certificação e operacionalização, e, por outro, treinar em ambiente real as equipes de operação destes sistemas. Daqui vem o conceito de Zona Livre Tecnológica. De acordo com a definição genérica da Agência Nacional de Inovação, é um ambiente físico, geograficamente localizado em ambiente real ou quase real, devidamente apetrechado, um diversificado número de valências técnicas, logísticas, regulatórias, etc., para a realização de testes e experimentação com os níveis de segurança adequados. No âmbito das minhas funções como responsável de setembro de 2006 a dezembro de 2019 pelo programa de drones da Força Aérea Portuguesa, tive a oportunidade de preparar um conjunto de testes em ambiente quase real, operando em quase todo o território nacional e mesmo no estrangeiro, e bem senti a dificuldade que há em preparar todas as condições no terreno para esse efeito. Eu tinha aqui um filme, mas por questões de técnicas não será possível mostrá-lo, mas posso, rapidamente ilustrar por palavras. É um teste realizado em 2015 no âmbito da monitoração ambiental marítima, tendo em vista a utilização de drones para monitorizar derrames de hidrocarbonetos nas águas, em que simulámos o derrame com óleo de peixe, derramado por um navio da Marinha. O teste, este caso em concreto, era feito em Portimão, e para realizar um teste destes é preciso
enfim, um período de tempo considerável antes e preparar todo um conjunto de condições, desde logo contactar as entidades locais, preparar as infraestruturas no local, redes de comunicação, redes de alimentação elétrica, ver os procedimentos no local, ver a meteorologia, etc. Um manancial de aspectos que não são compagináveis com o desenvolvimento dos modernos sistemas robóticos pelo nível de abrangência e intensidade que o seu desenvolvimento exige atualmente. Portanto, isto eram testes feitos há 10 anos atrás e estas condições não são compagináveis com os objetivos de hoje para o desenvolvimento dos modernos sistemas robóticos. Daí, serem necessários para os objetivos de hoje, têm-se disponíveis espaços de teste adequados, tecnicamente designados por zonas livres tecnológicas, onde um conjunto de valências, como espaço segregado, procedimentos, comunicações, etc., estejam já pré-preparados e possam ser utilizados com os níveis de segurança adequados. A Zona Livre Tecnológica dos Açores ocupa uma área superior a 153 mil km² e é composta essencialmente por dois espaços. Um espaço marítimo, destinado ao desenvolvimento dos sistemas robóticos marítimos, utilizável desde a superfície até ao fundo do mar, e um espaço aéreo, destinado ao desenvolvimento dos sistemas robóticos aéreos, utilizável desde a superfície do mar até cerca de 20 mil pés. E se repararem, estes dois espaços são praticamente sobreponíveis. Porquê? Porque o novo paradigma de utilização operacional de sistemas robóticos é operar estes sistemas em equipe, em grupo, em rede. A rede essa constituída por conjunto heterogéneo de sistemas robóticos, desde logo podem ser aéreos, podem ser marítimos, superfície, submarinos, inclusive até terrestres, e inclusive até é possível, e há vantagem nisso, incluir nesta rede mesmo sistemas tripulados. Tendo estes sistemas, para além dessas características heterogéneas, características afins e complementares à produção de um objetivo operacional comum. Desta forma, a operação em rede destes sistemas consegue-se um enorme efeito de sinergia operacional quando comparamos com a utilização de sistemas robóticos de forma isolada. Daí que a Zona Livre Tecnológica dos Açores está a ser desde já concebida e dimensionada para este objetivo: a operação em rede de sistemas. Embora a Zona Livre Tecnológica dos Açores tenha a sua gênese no âmbito regional, tem todas as condições para se impor de uma forma natural, como sendo a Zona Livre Tecnológica de referência de Portugal, destinada ao desenvolvimento de sistemas robóticos, pois não há nenhuma outra que possa assegurar as condições que esta pode proporcionar. Mas mais, atrevo-me mesmo a dizer que, em minha opinião, a Zona Livre Tecnológica dos Açores tem todas as condições para se impor como uma infraestrutura de referência no contexto europeu, destinada ao desenvolvimento de sistemas robóticos, e projetar-se de forma sustentada e a curto e médio prazo como uma infraestrutura prima no contexto do Atlântico Norte, destinada a esse efeito, podendo mesmo vir a servir outras regiões, como a América do Norte e mesmo países como o Brasil. E esta visão dá acordo, de forma eloquente, àquilo que, de acordo com a Agência Nacional de Inovação, devem ser os objetivos últimos relativamente à criação de zonas livres tecnológicas. Desde logo, posicionar o país como líder em investigação e desenvolvimento, atrair investimento estrangeiro, potenciar projetos de dimensão internacional, promover os recursos portugueses, estimular o ecossistema empreendedor, incentivar a cooperação, contribuir para a criação de conhecimento. Todos estes ingredientes estão incluídos, vertidos, presentes no contexto da Zona Livre Tecnológica dos Açores, tal como ela está a ser concebida e irá ser certamente materializada. Mas deixem-me tentar justificar esta minha convicção no sentido de achar que a Zona Livre Tecnológica dos Açores tem todas as condições para se impor facilmente como infraestrutura de referência no contexto europeu relativamente ao desenvolvimento dos modernos sistemas robóticos, em particular os aéreos, que são os mais problemáticos de desenvolver por questões de segurança. Como já referi, de setembro de 2006 a dezembro de 2019, foi responsável por conceber de raiz, planear, organizar e executar o Programa Tecnológico Operacional de Drones da Força Aérea Portuguesa, tendo em vista operacionalizar em colaboração com a Base Tecnológica Industrial de Defesa Nacional, operacionar drones para operação pela Força Aérea.
Nestes cerca de 15 anos tive a oportunidade de, enfim, organizar e participar em muitas testes e missões, não só em todo o território nacional, praticamente todo o território nacional e mesmo no estrangeiro, e participar em inúmeras reuniões, tanto a nível nacional como internacional. E neste contexto, em dezembro de 2009, participei em Madrid numa reunião promovida pela NATO para discutir questões relacionadas com drones. E foi precisamente nesta reunião, em 2009, que me apercebi pela primeira vez das dificuldades sentidas na Europa para testar, operar e treinar equipes de operação de drones, particularmente os drones de maiores dimensões. E apercebi-me também das condições únicas que Portugal pode oferecer à Europa no sentido da disponibilização dessas condições. De facto, nesta reunião fui contactado por representantes das forças aéreas belga, britânica e alemã, no sentido de, ver a oportunidade de virem utilizar Portugal para treinar as suas equipes de operação de drones. O responsável belga queria vir cá para treinar as equipes de operação de um sistema que a Força Aérea Belga estava a utilizar em termos operacionais. Os britânicos iam ao Canadá, teriam todo isso em cá vir, e o responsável belga, alemão, eu não percebi na altura, todo o alcance do seu pedido, só percebi mais tarde, mas farei referência ao alcance desse pedido um pouco mais à frente nesta exposição. Mas o que é que, no facto, é que eu foquei no representante belga e pus a questão à minha hierarquia da Força Aérea e o que é facto é que de 2011 a 2019 foi possível anualmente a Força Aérea Belga, utilizando a base aérea de Beja da Força Aérea Portuguesa, vir anualmente treinar as equipes de operação deste sistema, que é um sistema de fabrico israelita que a Força Aérea Belga utiliza ou utilizou intensamente em missões operacionais, nomeadamente no eixo continental. É um sistema do tipo classe 2. Estes sistemas de drones classificam-se de acordo com os seus pesos e dimensões em 3 classes. Classe 1 são os sistemas mais pequenos, com pesos máximos à descolagem até 150 kg. Os sistemas estáticos, como é este caso, com pesos entre 150 a cerca de 600 kg. E depois os estratégicos, classe 3, de que são exemplos paradigmáticos os sistemas americanos que estão falados, Global Hawk e o Predator. E, portanto, como eu referi, de 2011 a 2019, à altura em que este sistema penso que tenha sido abatido no contexto da Força Aérea Belga, a Força Aérea Belga utilizou a base de Beja da Força Aérea para treinar equipes de operação. Relativamente ao representante alemão, na tal reunião de Madrid de dezembro de 2009 que eu referi há pouco, só percebeu o alcance do seu pedido uns anos mais tarde, e esse pedido tinha a ver com o quê? Bom, em 2006, a Força Aérea Alemã deu início ao processo de substituição dos aviões de patrulhamento marítimo Brega e Atlantique por drones. E pretendia substituí-los por drones do tipo classe 3, designados por Eurohawk. O Eurohawk seria uma adaptação do sistema Global Hawk, sistema produzido pela empresa norte-americana Northrop Grumman, às necessidades alemãs, e esta adaptação resultaria de uma parceria entre, precisamente, a Northrop Grumman e a Prime Contractor Europeia, EADS, para fazer, precisamente, esta adaptação. O programa arrancou, efetivamente, em 2006. Em 2009, quando eu fui contactado na tal reunião em Madrid, que referi há pouco, e isto só depreendi posteriormente, já havia alguns problemas relacionados com os voos de teste e certificação deste sistema Eurohawk, estes testes a realizar em espaço aéreo europeu, nomeadamente na Alemanha. E o que é facto, em julho de 2013, o Parlamento alemão fez chegar ao Parlamento português, que depois foi redirecionado para a Força Aérea Portuguesa, este pedido, no sentido de ver a possibilidade de realizar voos de teste em Portugal de drones. Drones que ali são designados por UAVs ou UAS, é outra designação para estes sistemas drones. Bom, este pedido, que foi feito em 31 de julho de 2013, terá sido feito já em desespero de causa. Porque, efetivamente, em dezembro de 2013, foi anunciado, enfim, difusamente pela comunicação social,
a anulação do programa Eurohoc, com enormes custos financeiros, cerca de 600 milhões de euros, e até custos políticos, tendo levado à admissão do próprio Ministro da Defesa alemão da altura. Curiosamente, logo no Conselho Europeu de dezembro de 2013, foi considerado urgente vir a desenvolver, no contexto da Base Tecnológica Industrial de Defesa Europeia, um drone do tipo Classe 3 de segunda geração. A Europa tinha perdido para os Estados Unidos e Israel a corrida relativamente ao desenvolvimento dos drones de primeira geração. Tendo em vista a sua utilização num contexto de duplo uso, portanto, missões militares e civis, essencialmente missões de intelligence, vigilância de alvos e reconhecimento. Um dos requisitos impostos foi que deve voar em espaço aéreo europeu não segregado. O que é que isto quer dizer? A operação de drones faz por questões de segurança em espaço aéreo segregado, isto é, quando se quer operar em drones num determinado espaço aéreo, o que é que se faz? Segrega-se esse espaço, os aviões tripulados não podem utilizar por questões de segurança esse espaço que está a ser utilizado momentaneamente por esses drones e, portanto, é assim que até aqui estes sistemas têm sido utilizados. Portanto, os objetivos dos sistemas de segunda geração são precisamente operá-los ao mesmo tempo, simultaneamente, com os sistemas tripulados. Portanto, em espaço aéreo não segregado. E, portanto, este é um dos grandes objetivos relacionados com o desenvolvimento desta tecnologia de drones, que vão dar passos gigantes nos próximos, no curto prazo, tem a ver com desenvolver esta capacidade de voar em espaço aéreo não segregado. Bom, e pretendia-se então a entrada ao serviço deste sistema no final da década de 20, por volta de 2029, 2030. Ora bem, na sequência deste Conselho Europeu de dezembro de 2013, e envolvendo a empresa Airbus da Base Tecnológica Industrial Europeia, como empresa líder, foi formado um consórcio de países liderado precisamente pela Alemanha, envolvendo França, Itália, Espanha e República Checa, tendo em vista realizar o projeto do sistema Classe 3 europeu, que ficou conhecido precisamente por Projeto Eurodrone. Os requisitos deste sistema foram definidos em 2016. A fase de desenvolvimento começou em 2021, sendo expectável estar concluída em 2027. A fase de produção terá início em 2028, para então a sua entrada ao serviço se dar em 2029, 2030. Previsivelmente, alguns a partir de 2024, 2025, será necessário realizar os primeiros voos de teste e certificação deste sistema. Previsivelmente, alguns de 2024 e 2025, Portugal será contactado, à semelhança do que foi para o sistema Eurohoc que eu apresentei anteriormente, no sentido de se realizarem os primeiros voos de teste e certificação em Portugal deste sistema. Previsivelmente, alguns a partir de 2024 e 2025, a Zona Livre Tecnológica dos Açores, se entretanto for criada com o nível de abrangência que se preconiza, será o espaço selecionado para serem realizados os primeiros voos de teste e certificação deste sistema, pelas condições únicas que apresenta, para esse efeito, no contexto de Portugal e no contexto europeu. E a realização dos primeiros voos de teste e certificação deste sistema na Zona Livre Tecnológica dos Açores constituiria um efeito da maior relevância. Desde logo, pela oportunidade de Portugal, através da Zona Livre Tecnológica dos Açores, ficar ligado ao desenvolvimento daquele que é provavelmente o projeto tecnológico mais importante, mais ambicioso, mais sofisticado, atualmente em curso, no contexto da Base Tecnológica Industrial de Defesa. Por outro lado, poderia ser a oportunidade para Portugal carregar para a mesa das negociações os argumentos muito relevantes, no sentido de poder vir a utilizar em condições muito vantajosas este sistema. Se há país no contexto europeu devido ao qual seria muito útil a utilização de um sistema com estas características, seria Portugal, mais que não seja pela imensidão do espaço marítimo que tem que vigiar e que monitorizar. Portanto, este sistema poderia dar um complemento muito importante, muito relevante ao sistema, ao sistema constituído por meios tripulados, tanto aéreos como marítimos, atualmente em utilização.
Mas o que é que torna a zona livre tecnológica dos Açores tão importante no contexto internacional e particularmente europeu? Bom, desde logo por reunir aquelas condições, 4 condições que ali estão indicadas. Primeiro, ter um espaço aéreo pouco congestionado relativamente a aeronaves tripuladas, contrariamente ao centro da Europa. Ser possível voos em áreas despovoadas, às vezes sobre o mar, portanto, por questões de segurança, todos os testes inovadores destes sistemas devem ser realizados em cima de áreas pouco povoadas, boas condições meteorológicas e ser possível assegurar incrementalmente a amplitude espacial necessária até ao limite do triângulo estratégico português. O que é que eu quero dizer com isto? É, tendo em conta a zona livre tecnológica dos Açores e quando as condições de teste assim o exigirem, podemos, enfim, adicionar camadas a esta zona livre tecnológica dos Açores, desde logo toda a infraestrutura aeroportuária da própria região autónoma dos Açores, a infraestrutura aeroportuária do Porto Santo e outras infraestruturas aeroportuárias do continente e assim dar uma profundidade única a este espaço que não existe em mais nenhum local do continente europeu. Neste contexto, é relevante destacar-se extremamente improvável que as condições acabadas de escrever não se encontrem, todas elas reunidas simultaneamente, na generalidade de outras regiões, não só do país, mas também do continente europeu e não só, o que configura a Zona Livre Tecnológica dos Açores como um espaço privilegiado na cena internacional para levar a cabo a operacionalização da próxima geração de drones e, em particular, concretizar aquele que é hoje considerado um dos objetivos prioritários relativamente a estes sistemas, que tem a ver com a sua capacitação para operar em espaço aéreo não segregado. Em relação a este propósito de voar em espaço aéreo não segregado, gostaria de destacar os testes inovadores feitos pela Força Aérea Portuguesa na sua missão operacional para a Agência Europeia de Segurança Marítima, realizada na Croácia, utilizando o sistema OGASA, semelhante aos sistemas recentemente adquiridos pela Escola do Mar dos Açores. O objetivo desta missão, de facto foi a primeira missão realizada pela Força Aérea Portuguesa utilizando drones, e que decorreu entre outubro de 2018 e abril de 2019, consistiu em vigiar, monitorizar em torno, no perímetro de 50 km, em torno da ilha de Brac, na Croácia, no mar Adriático, toda aquela área. Bom, em colaboração com as autoridades de gestão de tráfego aéreo croatas e com a própria Agência Europeia de Segurança Marítima, foi possível testar pela primeira vez no contexto europeu uma modalidade inovadora de gestão de tráfego aéreo, aqui designada por segregação adaptativa do espaço aéreo. O que é que eu quero dizer com isto? Em vez de termos segregado toda a área incluída naquele perímetro de 50 km em torno da ilha de Brac, do aeroporto que estávamos a operar, esqueci de dizer há pouco, estávamos a operar a partir de um aeroporto internacional, portanto, estávamos a operar em simultâneo com aeronaves tripuladas, portanto, em vez de segregar todo aquele espaço, e portanto isto iria ter um enorme impacto na operação daquele aeroporto, o que se fez foi dividir aquela área onde íamos operar em pequenas quadrículas e, à medida que os drones iam evoluindo e ocupando uma quadrícula, segregávamos essa quadrícula e libertávamos a quadrícula de onde tínhamos saído. E, portanto, com isto, conseguimos diminuir muito o impacto da nossa operação de drones naquela área relativamente à operação de aeronaves tripuladas a partir do Aeroporto Internacional da Ilha de Braga. Este é um dos muitos exemplos de testes que são necessários fazer, tendo em vista o objetivo de colocar os drones a voar em espaço aéreo europeu não segregado. A Zona Livre Tecnológica dos Açores pode vir a constituir-se como uma pedra-chave neste contexto. Esta Zona Livre Tecnológica pode vir a constituir-se, de facto, como um laboratório de testes privilegiados, permitindo acelerar a futura integração de drones em espaço aéreo não segregado sobre o território. Mas um outro facto virá nos próximos anos a reforçar ainda mais a importância da Zona Livre Tecnológica dos Açores no contexto europeu, e esse facto tem a ver com as alterações climáticas. A questão das alterações climáticas estão em cima da mesa, todos as estamos a sentir.
Desde a Revolução Industrial, a temperatura média da atmosfera já aumentou 0,9 graus centígrados. Aumentos superiores a 2 graus centígrados, estamos no limiar da catástrofe, os efeitos serão irreversíveis. Daí o Acordo de Paris de 2016, onde se definiam objetivos objetivos concretos, muito bem definidos, e ter em vista atingir a neutralidade carbónica até 2050. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a emissão de gases com efeito de estufa deve ser compensada exatamente pela recolha desses gases de efeito de estufa da atmosfera e, portanto, haver aqui um balanço nulo. Isto a atingir até 2050. Ora bem, os transportes são responsáveis por cerca de 1/4 da emissão de gases com efeito de estufa. Os transportes terrestres e marítimos são relativamente fáceis de resolver. São relativamente fáceis de resolver. Os mais problemáticos são os transportes aéreos por questões de segurança. Mas, neste momento, na Europa, estão já a ser feitos esforços no sentido de se desenvolver, testar e se desenvolverem os chamados combustíveis verdes para a aviação, ou seja, os combustíveis com zero emissão de gases com efeito de estufa. E, apesar da dificuldade tecnológica relacionada com estes desenvolvimentos, já há, inclusivamente, objetivos bem concretos ao nível europeu, no sentido de, e a Airbus já anunciou isso publicamente, até 2035 ter um avião comercial a operar com combustíveis verdes, ou seja, com zero emissão de gases com efeito de estufa. Ora, por questões de segurança, os primeiros testes destes combustíveis deverão ser feitos em drones, nomeadamente os drones de maiores dimensões, classe 2, classe 3. E, por outro lado, tem que haver zonas para operar esses drones para testar essa tecnologia. Ora bem, isto reforça ainda mais a necessidade de espaços de teste na Europa para esse efeito e, por esta via, a importância da Zona Livre Tecnológica dos Açores no contexto europeu. Em resumo, poderemos referir que a missão primária da Zona Livre Tecnológica dos Açores apresenta 3 valências fundamentais. Primeiro, criar condições para operacionalizar os modernos sistemas robóticos, tendo em vista primordialmente a sua aplicação em ambiente marítimo. Segundo, criar condições para treinar em ambiente real as equipes que vão operar esses sistemas. E, finalmente, em terceiro, promover e potenciar colaborações e parcerias estratégicas nacionais e internacionais, particularmente europeias, mas não só, no domínio dos sistemas robóticos. E quando eu digo não só, é porque, para além de parcerias europeias, países como os Estados Unidos e o Canadá teriam muito interesse em utilizar a Zona Livre Tecnológica dos Açores e já o mostraram. E mesmo países como o Brasil poderiam eventualmente ter interesse na sua utilização. A Embraer tem, desde 2018 a 2019, um programa também de desenvolvimento de drones no tipo classe 2, classe 3 e vai precisar de espaços para poder ser feito. Eu não sei se no Atlântico Sul será possível criar as condições de teste para estes drones, tal como é possível criar no Atlântico Norte, se até lá for criada a Zona Livre Tecnológica dos Açores. Mas há uma coisa que eu sei, o Brasil e a Embraer teriam maior interesse em utilizar a Zona Livre Tecnológica dos Açores para, por essa via, entrar no mercado europeu e assim ter acesso a outros mercados monetários. Esta é a missão primária da Zona Livre Tecnológica dos Açores. No entanto, tendo em conta a enorme área marítima sob jurisdição nacional, uma das maiores do mundo, em que se incluem a Zona Económica Exclusiva, a Plataforma Continental e o Processo de Extensão, as áreas de responsabilidade de busca e salvamento, será fundamental, e isto será um dos aspectos que a Zona Livre Tecnológica dos Açores poderá dar um valor muito acrescido, tem a ver com alavancar a capacidade de caracterização e de monitorização de todo este espaço, a caracterização desde logo de todo o fundo marinho até para a exploração económica, dos enormes recursos que há por explorar, caracterização até no contexto da extensão da plataforma continental, um processo que neste momento está em curso e é considerado um desígnio nacional à luz da Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, recentemente aprovada a nível governamental, e também
poderá ser muito importante ao nível de dar contributos muito relevantes ao nível da monitorização de todo este espaço, monitorização ambiental e incluindo controle de espécies de todo este espaço. Por outro lado, poderá também dar contributos muito relevantes no sentido de elevar os níveis de segurança na perspectiva safety relacionados com a utilização pelo homem de todo este espaço. As Forças Armadas, designadamente a Força Aérea e a Marinha, fazem um esforço notável com este objetivo para patrulhar, vigiar, monitorizar todo este espaço. Mas, dada a extensão do mesmo, todos os novos esforços serão bem-vindos e aqui a Zona Livre Tecnológica dos Açores pode dar um contributo muito relevante. Ao finalizar, e como conclusão, diria não ter grandes dúvidas em afirmar que a própria Comissão Europeia, se o problema for apresentado com esta abrangência, com esta cobertura, terá o maior interesse em apoiar a criação da Zona Livre Tecnológica dos Açores em todas as suas vertentes, incluindo, penso eu, a financeira. Desde logo pelas seguintes razões. A edificação de uma capacidade própria a nível nacional, da qual beneficiaria toda a Europa, desde logo um contributo para atenuar o atraso da Europa relativamente entre os Estados Unidos e Israel no contexto dos sistemas robóticos, particularmente os aéreos. Como eu referi anteriormente, a Europa perdeu esta corrida nos sistemas de primeira geração, não quer perder a corrida no âmbito dos sistemas de segunda geração. Constitui um laboratório de testes privilegiado, permitindo acelerar a futura integração de drones em espaço aéreo não segregado europeu. Como eu referi, este é um dos aspectos tecnológicos que vai ser crucial desenvolver nos próximos anos, a curto prazo. Poder vir a dar um contributo muito relevante para um teste de combustíveis para a aviação com zero emissão de gases com efeito de estufa e contribuir para a monitorização ambiental e segurança de uma vasta área marítima de importância estratégica para a Europa. Por outro lado, a criação da Zona Livre Tecnológica dos Açores será também um contributo para o desenvolvimento tecnológico e industrial de uma zona periférica da Europa. De facto, a Zona Livre Tecnológica dos Açores pode vir a constituir-se como uma montra tecnológica relativamente àquilo que de melhor se faz no contexto europeu, no domínio dos sistemas robóticos, e tornar-se um manancial de oportunidades para as nossas empresas de âmbito tecnológico, com criação de emprego altamente especializado, promovendo em conformidade o crescimento económico do país, o qual constitui o pilar fundamental em que assenta a materialização do Conceito de Estratégia de Defesa Nacional recentemente aprovado. Com isto termino a minha apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção.